Oi, meus amores, tudo bem? Bom, nós vamos começar hoje nosso livro de língua portuguesa, o novo, tá bom? Então, a unidade 3, a gente vai começar ouvindo dar voz às palavras. O que significa isso? Vocês já aprenderam a ler algumas palavras. Então, vocês conseguem pegar um livro na estante e ler algumas palavras desse livro. Mas também é gostoso quando alguém lê uma história para nós, a gente fica imaginando essa história como ela seria. Lógico que cada um imagina de um jeito. Então é como se as palavras pudessem voar pelo ar, elas entram nos nossos ouvidos. A gente pode mudar a voz, falar alto, baixo, fininho, grosso. Depende do personagem que a gente está interpretando. A nossa voz, é algo maravilhoso. Com ela podemos cantar, contar histórias, encantar as pessoas. Então, nesta unidade, a gente vai descobrir que as palavras podem dar vida a um texto. E a gente também consegue perceber através da voz quando alguém está triste, alguém está feliz. Tudo isso só através da voz. Quando a gente fecha os olhos, a gente consegue até saber quem está falando, mesmo sem olhar para a pessoa. Tudo bem? Então vamos lá? Então é o seguinte, no capítulo 5, na página 12, palavras para imaginar. Quando aprendeu a ler, Joana ganhou um livro de histórias. Ela gosta muito de histórias. E vocês, gostam bastante de história? Eu gosto. Desde pequena. E quando eu me tornei professora, eu gosto bastante de ler. E agora que eu tenho a minha filha, eu leio bastante para ela também. E a história da Joana preferida era um soldadinho que enfrentava um dragão enorme. Joana gostava mais ainda quando seu pai lia para ela. Por que quando ela ia era de um jeito e quando o pai dela lia era de outro? Então, o jeito que ele contava, ele deixava a história mais emocionante, porque ele mudava o tom de voz, podia fazer até gestos. Será? Como quando o dragão queimava o castelo e quando o soldadinho desferia o golpe final. Olhando para as figuras, ela descrevia cada detalhe das pessoas e dos lugares. Era como se ela estivesse dentro da história. E com os olhos já fechando, ela imaginava cenas extraordinárias da história. Então a gente tem lá, lembra que a gente falou? A gente pode imaginar a história de alguém contando, a gente consegue imaginar. E quando a gente lê a história, a gente pode ter outro tipo de imaginação. Porque quando alguém conta, a pessoa pode mudar tudo, o tom de voz, o jeito de contar. E cada um vai contar de um jeito para vocês. Se sua mãe contar, ela vai contar de um jeito. Se seu pai contar, ele vai contar de outro. Se sua tia contar, ela vai contar de outro. Isso que é legal. Então, só que todo texto, ele tem uma mensagem central. E também é isso, cada um entende a história da sua maneira. Então, um dos motivos que pode nos fazer a gostar de uma história é a sua mensagem central. Todas as histórias, mesmo que forem inventadas, elas falam de alguma coisa, sobre esse mundo que vivemos, ou mundo imaginário. Joana gosta muito daquela história, porque mostra que muitos consideram uma fraqueza. Ela é uma vantagem. Por quê? Essa mensagem central da história que a Joana ela pode fazer, sendo uma criança pequena. O que acontecia nessa história? O soldadinho era pequeno. Vamos descobrir? Então a gente tem que conhecer a história nos detalhes. Por isso que às vezes a gente lê mais de uma vez a mesma história. Olha lá, o pai está contando e ela está imaginando a história. Então, olha lá, o detalhe-chave, a palavra-chave dessa história. O dragão era enorme, certo? Só que o nosso herói era o menor de todos os amigos. Esse foi o motivo que o pequenino guerreiro conseguiu
derrotar o dragão. Por ele ser muito pequeno, o dragão engoliu ele inteiro. Olha lá, observe a imagem. E aí, quando o dragão engoliu ele inteiro, de dentro do dragão, ele conseguiu achar uma maneira de enfiar a sua espada no dragão e derrotá-lo. Do lado de fora, nenhum soldado conseguia machucar o dragão. Na couraça do dragão. Viu como a história depende desses detalhes chaves? Porque ninguém estava conseguindo derrotar o dragão. Por que o soldadinho pequenininho conseguiu? Porque ele foi engolido inteiro. O detalhe são informações específicas da história. Por isso que a gente tem que ficar bem atento. Porque o detalhe está ali no meio da história às vezes. Quando esses detalhes fazem toda a diferença, eles são chamados de detalhes chaves. Entenderam? Então vamos virar lá. Na página 16, o nome das coisas. Você já tentou chamar uma pessoa sem saber o nome dela? É engraçado. Quando a gente está na rua, a gente quer alguma informação, a gente chama o senhor ou senhora. Se é uma pessoa mais velha, a gente chama de tio ou tia. Ou. É feio chamar assim. Então, todas as coisas têm nome. Imagina se a gente não soubesse o nome disso aqui. O que é isso? Ou, o que é isso? Por isso que tudo tem um nome, tá? Qualquer coisa tem nome. Seria impossível a gente conversar sobre qualquer coisa se as coisas não tivessem nome. Já pensou se vocês não tivessem um nome? Eu ia chamar vocês de menino ou menina? Não existe isso, né? Ainda bem que todas as coisas que existem no mundo inteiro têm nome. Tem que ter nome e significado. A gente sabe que isso daqui é um controle da televisão, certo? Um controle. Para que ele serve? Para mudar os canais da televisão. Os nomes podem ser usados para as pessoas como Joana, Débora, e o nome de vocês, Gabriel, Felipe, Rafael, Gabriela, Sara, Pedro, e o nome das coisas. Livro, controle, lápis, entendeu? Então, tudo tem que ter nome e tudo significa alguma coisa. Até o que não podemos tocar, mas podemos sentir, pensar, tem nome. Alegria, saudade. Eu posso pegar a saudade? Não, mas estou morrendo de saudade de vocês. Tá bom? Então, olha lá, organizando. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno de vocês e vocês vão registrar no caderno de vocês. Aí tá com o auxílio do professor, mas com a ajuda dos pais. O que a gente falou até agora? O que a gente falou nesse capítulo? Sobre o quê? Entenderam lá? Os principais conceitos de forma de palavras-chave, o que você aprendeu. E quando você olha, aprendi aqui o quê? Sobre o quê? Nome de coisas, detalhes chaves. O que vocês acham que pode ser uma palavra-chave nessa coisa? E tá lá o que você aprendeu. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. A gente vai descobrir mais um mundo de palavras novas, letras novas. Se precisar de mim, só chamar. Tô morrendo de saudade de vocês. Não posso pegar, mas de longe. Meu coração tá pertinho de vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.